Bem, continuando, retomamos aqui, então, da geração do DNA recombinante. Então, independente da procedência, um DNA, por exemplo, extraído de rato ou de bactéria, esse DNA, cada um deles foi digerido separadamente com a enzima BAM-H1, que vai gerar as mesmas extremidades coesivas, independente da procedência. E quando eu, então, misturo esses DNAs digeridos num tubo e adiciono a enzima ligase, eu tenho, então, a reconstituição da ligação covalente fosfodiéster e a geração de um DNA recombinante. Notando, pessoal, que nesse caso aqui eu tenho uma reconstituição do sítio de BAM-H1, tá certo? Se eu fizer uma digestão com BAM-H1, ele vai voltar a digerir onde ocorreu a ligação. Já no caso das enzimas que cortam de maneira abrupta ou cega, ou seja, no eixo de simetria, que temos um caso, né, a sequência palindrômica GAT-ATC, GAT-ATC, então tem a clivagem no eixo de simetria e geradas as extremidades, então, cegas ou abruptas. Tá? Que nesse caso aqui a ligação independe da complementaridade de bases, como no caso da ligação com extremidade coesiva. Então, ele pode se ligar a qualquer outro tipo de molécula digerida com enzima que corta de maneira abrupta. Aqui nesse caso, por exemplo, eu tenho aqui esse DNA foi digerido com a enzima EcoR5, esse com a enzima ISMA1, as duas cortam blunt e quando eu faço a ligação eu consigo refazer a dupla hélice aqui, as ligações fosfodiéster, porém esse DNA recombinante aqui, ele nessa região aqui ele não tem mais nem o sítio de EcoR1, nem o sítio de ISMA1. Tá? Isso tudo são características da nossa engenharia genética, tá certo? Do nosso desenho, do nosso projeto, daquilo que nós queremos obter com esse projeto. Tá? Então, uma reação típica com enzima de restrição vai levar aqui o DNA, o tampão de reação, tá certo? Que em geral tudo é comercial, ele já vem para facilitar a nossa vida em 10 vezes. Então, se eu vou fazer uma reação em 20 microlitros, eu ponho 1/10 do volume, coloco 1 microlitro da enzima, que em geral é bastante em excesso, né? 1 unidade por microlitro, e eu vou incubar então a 2 horas a 37 graus Celsius para que haja então a clivagem do meu DNA e depois eu vou avaliar isso em um gel de agarose. E olha que curioso aqui, eu tenho aqui essa enzima BAM-H1, tá certo? Em 2 formatos, tá certo? Temos aqui da sinapse a enzima que tem a sua digestão então em 2 horas a 37 graus Celsius, mas existe uma enzima mais moderna que cliva exatamente no mesmo sítio de BAM-H1, só que em 5 minutos, tá certo? Então ela tem uma maior rapidez, o que agiliza o trabalho no laboratório, e isso também leva a um incremento no preço. Tá? Então aí, dependendo da sua estratégia, de ganhar tempo, otimizar, e no caso você ter recurso, você pode optar por esse tipo de enzima. Tá certo? Se você não está muito apressado no tempo e os seus recursos te permitem ter uma enzima mais barata que corta 2 horas e 37 graus Celsius, você pode fazer a sua escolha. Tá? Então, sempre essas escolhas do biologista molecular, do engenheiro genético, pela utilização das suas ferramentas de biomol. Tá? Então, a ligase, nós já falamos, elas vão então promover a formação aqui da ligação fosfodiéster. Tá? Então, aqui a gente já pode ter uma ideia. Olha a diferença aqui, a extremidade coesiva, né? 2 DNAs diferentes. Tem aqui, ó, a ATT, simples fita. Então, o que acontece? Pode haver, então, o pareamento específico dessas bases, tá? Que vai aproximar, então, o radical OH3' dessa base aqui, com o 5' fosfato dessa adenina. Então, na presença da ligase, utilizando ATP, isso estabiliza essa proximidade aqui desses radicais que vão então sofrer a catálise da AT4 DNA ligase aqui, por exemplo, refazendo a ligação fosfodiéster. Tá? Então, aqui nesse caso, olha, eu tenho 2 DNAs, vou fazer uma ligação. Aqui, esses DNAs digeridos com enzimas que deixaram extremidades coesivas, e aqui esses DNAs digeridos com enzimas que deixaram extremidades abruptas ou cegas. E a nossa pergunta para o Senado molecular:
qual reação é mais fácil de acontecer e por quê. Tá? Então nós vamos conversar disso lá no nosso Senado Molecular. Tá? Então aqui, sintetizando, né, as ferramentas aqui de corte, né, nossas tesouras moleculares, podem gerar extremidades abruptas, ou 5 linhas protuberantes, ou 3 linhas protuberantes. Tá? Então isso é um ferramental do engenheiro genético, do biologista molecular. Dependendo do caso, pode ser interessante optar por algum tipo de digestão nessas condições. Bom, vamos falar então da clonagem em vetor. Tá? Então temos aqui o exemplo, a gente vai falar logo mais um pouco em detalhe de plasmídio. Então eu tenho um plasmídio, uma molécula circular de DNA, que tem a capacidade de replicação autônoma na célula hospedeira, porque tem uma origem de replicação independente e tem um fragmento que eu quero clonar. Então nós fazemos a digestão aqui no caso, ligação independente do plasmídio e do DNA que eu quero clonar, com a mesma enzima de restrição. Tá? Então aí eu posso promover a ligação, fazer lá no tubinho, né, a reação de ligase, e aí eu vou ter o que, gente? O meu plasmídio recombinante, tá certo? Então tá aqui em verde o gene que eu quero estudar, que eu quero sequenciar, tá certo? E esse plasmídio, ele tem uma origem de replicação, tá? O grande detalhe, pessoal, a origem de replicação do vetor, ela tem que ser compatível com o organismo hospedeiro que vai replicar a minha molécula recombinante, tá certo? Então, se eu vou transformar uma célula bacteriana, a origem de replicação tem que ser de bactéria. Se for de levedura, a origem de replicação tem que ser de levedura. Se for célula de mamífero, tem que ser uma origem de replicação de célula de mamífero. Tá? Então eu tenho que ter no meu vetor aqui a origem de replicação compatível com o hospedeiro e eu tenho que ter um gene de seleção, nesse caso aqui um gene de resistência a antibiótico. Então eu faço a transformação, ou seja, a introdução do meu plasmídio recombinante em células hospedeiras, tá certo? E vou plaquear, né? Eu vou colocar essas bactérias transformadas, a gente vai ver logo em detalhes como que a gente faz isso de uma maneira fácil no laboratório, no meio de cultura contendo o antibiótico para o qual o plasmídio promove a resistência. Então, apenas as bactérias que receberam o plasmídio é que têm a capacidade de expressar o gene que degrada o antibiótico, então lá ela vai sobreviver e mais. Vai haver a replicação do plasmídio, porque ele tem uma origem de replicação, então ele tem uma replicação independente do cromossomo bacteriano. Então olha lá, eu tenho aqui os clones, né? Um clone bacteriano que então promoveu essa replicação, essa multiplicação das cópias da minha construção recombinante para que eu possa efetuar as etapas da minha pesquisa que eu bem deseje. Tá certo? E aí, pessoal, antes de falar de vetor, qual a finalidade disso? Tá certo? Então aqui ó, eu convido vocês a utilizarem essa ferramenta que vocês já receberam. Tá certo? Então aqui, olha, vocês têm as pesquisas dos papers. Se eu for olhar aqui, vai ter clonagem de DNA. E aqui vai ter os papers que tratam de clonagem de DNA, por exemplo. Tá certo? Vai lá aonde tem os PDFs e olha. Então o objetivo aqui não é que esta aula signifique o ponto principal para o entendimento da biologia molecular de vocês. Tá certo? O importante é a trilha de aprendizagem, é vocês utilizarem esse ferramental que nós enviamos, os vídeos postados, as matérias e, muito importante, salientar as dúvidas, porque é com as dúvidas de vocês é que nós poderemos, então, esclarecer essas dúvidas, seja dentro do grupo no Senado Molecular, seja num atendimento personalizado que vocês possam buscar com a monitoria ou diretamente comigo. Tá, pessoal? Então, nesse sentido, importante é essa trajetória que contemple as várias possibilidades. Bom, voltando aqui, os vetores, né, eles são um elemento central na clonagem molecular, porque eles são justamente utilizados para poder não só serem introduzidos na célula hospedeira, mas também poder replicar e, eventualmente, expressar o gene de interesse clonado no meu DNA recombinante, tá certo? Então, olha lá, eu tenho aqui, por exemplo, o gene da insulina,
foi clonado num plasmídio, eu tenho aqui o meu plasmídio recombinante, foi transformado numa bactéria e essas bactérias estão expressando e secretando aqui por meio de cultura uma proteína recombinante humana. Significa que esse plasmídio aqui ele tem todas as informações para que dentro da célula hospedeira o plasmídio seja replicado, tá certo? O gene de interesse seja transcrito e seja reconhecido pela maquinaria de tradução para poder expressar a minha proteína de interesse, como exemplo aqui o primeiro biofármaco produzido, que foi a insulina humana. Tá? Então os plasmídios, usando assim, uma generalização, a gente pode dividi-los pela capacidade de receber, né, insertos de DNA de diferentes tamanhos. Olha aqui os plasmídios, eu consigo clonar fragmentos de até 10 mil pares de bases, tá certo? O bacteriófago, que é um vetor viral, né, ele permite clonar fragmentos de 7 mil a 25 mil pares de base. Tem cosmídeos, baques, iaques, tá certo? Então esses vetores, e existem vetores que são híbridos com partes de plasmídio e parte de bacteriófagos, eles podem servir aos mais diferentes propósitos e aí também enriquecendo a nossa caixa de ferramentas da biologia molecular, tá certo? Vocês podem se deparar com diferentes vetores aí nos papers que vocês vão preparar, vão estudar aqui para a nossa biologia molecular. Tá? Então são dupla fita, se replica independente, existem várias cópias por bactérias, tá certo? Como tem por célula bacteriana, como ele tem a capacidade de se replicar independentemente, ele pode ter de uma até dezenas, centenas, eventualmente até milhares de cópias por célula. Então, uma verdadeira fabriquinha aqui, né, de produção do DNA do nosso interesse. E, então, eles têm a capacidade, né, de penetrar na célula hospedeira, tá certo? Seja de maneira artificial por transformação, seja por conjugação, replicar, eles são facilmente recuperáveis, a gente faz isso no laboratório didático e no laboratório de pesquisa o tempo todo, tem pelo menos um marcador específico, como a gente viu, acabou de ver, né, um gene de resistência antibiótico, e importante, pessoal, existe uma região no DNA do plasmídio, dos vetores em geral, que normalmente elas são engenheiradas para possuir sítios únicos de inserção do DNA, tá certo? Então são situados, são chamados de sítio múltiplo de clonagem, tá? E na verdade eles permitem linearizar o vetor, tá? E eu explico isso num dos vídeos que eu gravei, né? Eu fazendo lá a engenharia genética, onde eu faço a digestão do plasmídio para clonagem de um fragmento. Quem não viu, convidamos a ver esse vídeo e, tendo dúvidas, nos pergunte. Tá? Então, aqui um vetor plasmidial, aqui a origem de aplicação, tá? Então compatível com o hospedeiro, o gene de resistência à ampicilina, e olha aqui o nosso polylinker. Tá vendo? Então, aqui, olha, eu tenho sítios de reconhecimento de diferentes enzimas de restrição que são únicos. Qualquer um desses sítios aqui, se eu digerir, por exemplo, com BAH1, ele vai cortar apenas esse ponto e ele vai linearizar o meu vetor, tá certo? E a hora que eu clonar um inserto aqui dentro, ele vai reconstituir, então, a linearidade do meu vetor com o inserto clonado, sem tirar de ordem os elementos para que ele seja funcional. Porque se eu picotar o meu plasmídio e utilizar, por exemplo, uma enzima que corte ele em outros locais, na hora de remontar vai formar um plasmídio não funcional. Tá? Então eu tenho origem de aplicação, falamos disso, né? Replicar independentemente, aqui a replicação do plasmídio. Isso aqui é um vetor comercial, como existem muitos. Tá certo? Então, por exemplo, o PUC18, um dos primeiros vetores comerciais, então ele tem aqui a origem de aplicação, gene de resistência à ampicilina, e ele tem essa região aqui, ó, o sítio múltiplo de clonagem, também chamado de polylinker, né? Desculpa, aqui está em português, mas do inglês multiple cloning site, ou polylinker, uma região que pode receber a clonagem de fragmentos com diferentes opções aqui. Então eu tenho enzimas que cortam com extremidade 5' protuberante, coesiva, 3' protuberante, coesiva. Nós acabamos de ver BAH1, tem um sítio de PST aqui, tá certo? Assim como eu tenho, por exemplo, um sítio de SMA1, que gera uma extremidade blunt,
Tá? Então tudo isso, pessoal, é importante quando eu estou fazendo aquela engenharia do meu projeto, tá? Do que eu quero obter. Aqui o exemplo dos vetores, tá certo? Plasmidiais. Como eu falei para vocês, eles podem promover a replicação num número de cópia baixo ou num número de cópia muito alto. Aí vai depender do meu interesse. Tá? É um arsenal. Bom, eu posso utilizar, como eu falei para vocês, antibiótico, né? Uma resistência a antibiótico. Então eu transformei aqui, olha, as células com o meu plasmídio. Essa célula foi transformada, esta não. A hora que eu coloco no meio nutriente, então, para as bactérias na presença de ampicilina, apenas as bactérias que receberam, que foram transformadas com o meu plasmídio, que tem o gene de resistência à ampicilina, ele expressa uma proteína, uma enzima que degrada a ampicilina do meio, vai gerar clones. Tá? As bactérias que não receberam morreram. E finalmente, pessoal, como que eu transformo esses plasmídios, esse DNA dentro da célula? Tá certo? E aqui tem uma coisa interessante. As bactérias são naturalmente competentes, tá certo? Competência para ser transformada. Então, por exemplo, não todas, tá? Algumas bactérias, né, têm proteínas na membrana, olha aqui, verdadeiros canais de importação, né, locais de importação, que permitem essa entrada. Por exemplo, olha lá, o Streptococcus pneumoniae, que o Frederick Griffith utilizou quando ele encontrou, né, ou ele descreveu algo que ele chamou de princípio transformante, lá da nossa aula 1, tá certo? Então aqui no caso, se ele tivesse trabalhado com uma cepa bacteriana que não tivesse esse mecanismo, ele não veria a transformação no experimento dele, né? Então é uma sorte? Sim, a sorte acompanha as mentes preparadas, né? Ele trabalhou com essa cepa e com isso ele descreveu o princípio transformante que levou à caracterização do DNA. Tá? Então eu posso tornar as bactérias que não têm esse mecanismo natural, posso torná-las competentes a serem transformadas geneticamente. Tá certo? Por quê? Porque o DNA ele não vai passar espontaneamente pela membrana, porque é uma molécula hidrofílica, tá? Tá lá solvatada pela água, a membrana é hidrofóbica, é uma bicamada. Né? Então, as bactérias têm que ser tornadas competentes e tem duas maneiras que a gente faz no laboratório. Uma que a gente chama de induzindo a competência quimicamente, onde a gente trata as bactérias com cloreto de cálcio, tá certo? Que torna a membrana celular mais permeável, tá certo? E aí quando eu aplico um choque térmico, há a formação de poros transitórios que não levam a lise da célula e com isso proporciona a entrada do plasmídio na bactéria. Então tá aqui, olha, eu tenho aqui a minha bactéria, uma Escherichia coli sensível à ampicilina, ou seja, ela não está transformada com nenhum plasmídio, tá? Inclusive esse é um controle do experimento. Aí o que eu faço? Eu trato com cloreto de cálcio essa célula, tá? Então há uma fragilização lá da membrana, tá? Então a hora que eu coloco o meu plasmídio recombinante, tá certo? Isso aqui está a 0 grau, a gente tem que olhar as figuras no detalhe, tratado com cloreto de cálcio, dou um choque térmico 90 segundos a 42 graus, então o tratamento químico aqui com cloreto de cálcio na presença desse choque térmico promove então esses poros transitórios. Aí o que eu faço? Plaqueio essa mistura aqui da transformação, incuba 37 graus, que é a temperatura de crescimento da Escherichia coli, e no dia seguinte eu vou ver clones aqui crescidos na minha placa de meio de cultura, placa de meio de cultura com antibiótico. Então aqui eu tenho somente os clones bacterianos que receberam o meu plasmídio recombinante, carregando a resistência à ampicilina. Bom, aqui é uma figurinha que mostra, né? O meu plasmídio está aqui fora, 0 grau, a hora que eu dou 42 poro transitório, ele vai entrar nessa célula, tá certo? Então essa célula aqui se torna ampicilina resistente, ela vai poder se multiplicar no meio de cultura com antibiótico. Uma outra maneira, aquele foi o método químico. A outra maneira é o método para eletroporação. Então nós vamos fazer células eletrocompetentes, tá certo? Que significa o quê, pessoal? Nada mais do que eu pegar a célula que foi crescida da minha cultura, tá certo? E eu vou então
fazendo centrifugação, essas bactérias são sedimentadas, eu tiro o sobrenadante da cultura e vou lavando com água pura, umas 3 ou 4 vezes para remover todo o sal das minhas bactérias. Tá certo? Então, uma vez que a bactéria está em água, sem os sais, o que eu faço? Eu pego essa bactéria que então a gente diz que ela está eletrocompetente, na verdade ela está pronta para eu dar um choque nela, né? Põe numa cubeta igual do espectrofotômetro, tá certo? Tem o equipamento lá no laboratório igualzinho esse, passem lá ver. Tá? Então aí eu coloco as células então, eletrocompetentes, né, que eu lavei com água, coloco o meu plasmídio recombinante, que está aqui, olha, dou um choque elétrico, gero os poros transitórios, e a partir daí eu coloco no meio seletivo, por exemplo, com antibiótico, carreado pelo plasmídio, e eu vou então obter os meus clones bacterianos com o meu plasmídio recombinante transformado dentro desta célula. Tá? Então, esses clones bacterianos aqui isolados correspondem então a uma célula que se multiplicou, sendo que todas elas, né, têm um plasmídio recombinante conferindo essa resistência. Tá? Bom, aqui seria um experimento. Olha que interessante esse experimento. Eu já vou deixar a questão aqui para o nosso Senado molecular. Tá? Nós vamos ver isso no Senado molecular. Então, eu tenho aqui, olha, esse plasmídio, ele tem origem de aplicação e ele tem 2 genes de resistência a antibióticos. Tá certo? Um de resistência à ampicilina e outro gene de resistência à tetraciclina. Tá certo? Então, ele faz o experimento, os controles, tá certo? Tá aqui a figura que mostra como ele faz. Na verdade, ele transforma, faz a transformação do plasmídio. Somente os clones que receberam o plasmídio é que vão crescer. Então, isso aqui são clones recombinantes. Só que aqui, pessoal, nessas colônias aqui, eu não consigo distinguir entre o plasmídio que religou nele mesmo, tá certo? Então, eu digeri com a enzima de restrição, ele não pegou inserto, e os plasmídios onde houve a clonagem aqui, esse azulzinho que é o meu gene de interesse, tá certo? Eu não tenho como distinguir apenas olhando isso, tá certo? Então, eu tenho que fazer uma réplica, eu pego um palito de dente estéreo, vou lá, pico aqui uma colônia isolada, venho nessa placa, encosto aqui e encosto aqui, tá? Então eu faço uma réplica dos clones nas 2 placas, sendo que essa placa de meio de cultura contém tetraciclina e esta contém ampicilina e tetraciclina. Tá? E a questão para o nosso Senado, esse experimento envolve 4 condições experimentais, sendo 3 dessas, tá vendo? 4, 1, 2, 3, 4. 3 dessas controle. Marque sensível ou resistente em cada uma das 8 condições experimentais, quanto aos fenótipos verificados na presença de ampicilina ou tetraciclina, tá? Que é o experimento ali. Então, nós vamos ver isso no nosso Senado molecular. Para facilitar a vida do pesquisador, olha lá, pessoal, sempre tem, né, um desenvolvimento aí da ciência, seja da pesquisa básica, ou seja nos laboratórios das empresas, para poder gerar insumos para os pesquisadores, para poder facilitar a nossa vida. Então aqui, olha, é uma solução, essa seleção branca e azul, é uma solução para evitar essa etapa aqui, olha, onde eu não consigo distinguir logo na primeira transformação quais são os clones bacterianos que têm o meu plasmídio recombinante de interesse. Nesse caso aqui, olha, é utilizada a seleção branca e azul. Então, o meu plasmídio aqui, olha, agora a gente já sabe, né? Ele tem a origem de aplicação, ele tem o gene de resistência à ampicilina, ele tem a região do polilinker, que é onde tem aquela sequência de DNAs com sítios de restrição únicos para poder linearizar, facilitar a minha clonagem, mas tem uma característica importante. Esse polilinker, ele está inserido dentro do gene LAC-Z, tá certo? Então, isso aqui é um pedaço de DNA que codifica aqui, olha, esse gene LAC-Z codifica a enzima beta-galactosidase. Tá? Então é tudo DNA. Esses sítios de restrição aqui não vão comprometer em nada a ORF, que quando expressa, né, a proteína, gera essa enzima beta-galactosidase funcional. Então o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui, ó, naquele caso aqui anterior, tá? Já vou dar uma dica aqui para vocês. Quando eu tenho o plasmídio que se fecha nele mesmo, ele refaz o gene LAC-Z, por exemplo. Então,
continua expressando a enzima beta-galactosidase funcional. Porém, quando eu tenho a clonagem do gene de interesse aqui no polylinker, que está demonstrado aqui, olha, tá vendo? Que entrou e interrompeu, em vermelho aqui, o que eu admito no próximo slide seria a beta-galactosidase. O que acontece? Eu vou interromper esse gene e a beta-galactosidase não é mais funcional, tá certo? E o que a beta-galactosidase faz? Ela degrada esse substrato, tá certo? Que tem esse nome imenso, apelidado de X-gal, tá certo? Então, no meio de cultura, quando eu vou plaquear, aqui vou voltar a plaquear células transformadas, aqui eu tenho um meio de cultura, os nutrientes, né, o agar, o antibiótico, por exemplo, uma tetraciclina, e eu tenho aqui também o X-gal. Tá? Por que é o X-gal? O X-gal que está aqui, ele é o substrato da enzima beta-galactosidase. Tá certo? Então, quando a beta-galactosidase está ativa nas bactérias onde não foi recombinado o gene de interesse, ela está ativa. Ela vai, então, metabolizar o X-gal num composto azul. Tá certo? No caso das bactérias que receberam, então, vamos ver aqui o exemplo, a clonagem, né, que eu tenho meu gene recombinante aqui clonado, esse gene LAC-Z está interrompido, não tem mais a expressão da beta-gal, então não há conversão do X-gal nessa substância azul. E o que acontece, pessoal? Olha que interessante, num passo só, eu fiz a transformação, plaqueei no meio de cultura com antibiótico e o X-gal, eu vejo aqui, olha, colônias azuis são as bactérias que, na verdade, não me interessam, porque elas têm o plasmídio não recombinante. Já as colônias brancas, o que significa? Que o gene da beta-gal está interrompido, por quê? Porque ocorreu a clonagem desejada, tá certo? Então, nesse caso, as colônias são brancas. Então, eu não preciso mais fazer aquele carimbo, aquela réplica toda, tá certo? Eu vou direto aqui, escolho alguns clones brancos e vou conferir, então, por mapa de restrição, que a gente vai ver depois, tá? Se corresponde à construção desejada. Tá? Então, eu deixo uma questão aqui, porque a seleção branca e azul é mais vantajosa do que a seleção utilizando antibióticos. Na verdade, acabamos de ver isso. Tá? Então, aqui terminamos. Vamos ver se eu consigo fazer aqui o que eu queria. Tá? Que é eu entrar aqui na aula. Oi, pessoal, sou eu.